Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos novamente. Sejam todos bem-vindos ao CGESP, nosso Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas. Vamos lembrar então algumas atividades que a nossa casa realiza durante a semana, as atividades presenciais e as atividades que acontecem via remota. Na segunda-feira acontece o estudo do Evangelho segundo Emmanuel. Quem desejar participar, quem tiver interesse, quiser conhecer, conversa com um dos nossos irmãos que vai poder ter o endereço, recebe o endereço para poder participar desse estudo. É na segunda-feira, às 20 horas. Na quarta-feira, nós temos atendimento fraterno, atendimento presencial aqui na casa. Então, quem desejar conversar, tirar algumas dúvidas a respeito da doutrina, quiser ter uma conversa fraterna, se dirige até aqui, das 14 às 17, que será bem atendido. Nas quartas-feiras também, às 20 horas, acontece um estudo para jovens. Então, se alguém se interessar em conhecer um pouco mais da doutrina também, com uma linguagem que seja dedicada aos jovens, entre em contato também com um dos nossos irmãos da casa e recebe o endereço virtual para que possa participar. Na saída, se alguém desejar também conversar um pouquinho, tirar alguma dúvida, trazer algum assunto, tem um atendimento fraterno também. Estarei ali na frente para conversar com vocês. Eu sou a Vanilce. Nós avisamos também que a sopa, que sempre acontece em agosto, aquela nossa reunião onde todos nos encontrávamos, esse ano não acontecerá no sentido presencial, mas as deliciosas sopas, né, já estão com os ticketzinhos à venda. Quem desejar adquirir vai ser entregue dia 18 de agosto no Gresga. Entre em contato também com os irmãos da casa. 14 de agosto. Ah, perdão, é mesmo. 14 de agosto, muito obrigada, Luana. Conversa com os irmãos aqui da casa, adquire a lista também de elementos para que a gente possa realizar, né, o feitio dessa sopa, também está à disposição. Caso alguém aí não contribuiu e deseje contribuir, sinta-se à vontade. Então, nós vamos convidar a Natasha para fazer a leitura e darmos início, logo após, à reflexão da manhã. Hoje, tendo uma convidada muito querida, nossa irmã Laís, ela é presidente da Casa Espírita Jesus e Verdade. Então, seja muito bem-vinda e que essa reflexão seja muito boa para os nossos corações. Bom dia a todos. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, escrita por Francisco Cândido Xavier e psicografada e ditada pelo Espírito Emmanuel. Estejamos contentes, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa, senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume, destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de oferecer-lhes algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres úteis ao necessitado?
A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida do coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealeiro para socorro do próximo ou de si mesmo nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentam e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos ao pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho, para cada dia cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Obrigada. Então, unidos neste momento, convido a todos para que façamos a oração inicial e possamos fazer as nossas reflexões. Deus nosso Criador, Pai eterno, Jesus nosso amigo, bondoso, amoroso, leal, gratos te somos por todas as oportunidades que nos confere a cada dia de nossas vidas. Gratos te somos pelo aprendizado, pelas situações que nos ocorrem e pela condição que nos dá, nos amparando a cada momento que, por nossa negligência, acabamos esquecendo as tuas orientações, as tuas ações. Desejamos alegrar o teu coração e alegrar o nosso coração, estando aprendendo com cada situação. Agradecemos os irmãos que aqui se encontram, aqueles que porventura hoje não puderam estar conosco, mas que logo estaremos juntos. Agradecemos também, Senhor, a pessoa da Laíse, que estará hoje trazendo para nós a reflexão, que ela seja bem intuída e orientada para que a palavra venha a cada um de nós e que nós possamos fazer dela barreira contra qualquer situação negativa ou ruim e aprendizado para as nossas vidas, para cada dia que possamos estar evoluindo. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco todos os dias de nossas vidas, porque precisamos de Ti. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, dentro de nós e onde nós estivermos sempre. Quero falar da satisfação e da alegria de estar novamente nessa casa. A nossa, Jesus e Verdade, está fechada, uma casa pequena, que se encontra em obras e dá uma saudade imensa, dos nossos encontros. Eles com certeza nos fortalecem, sabe? Nos revigora a fé, o bom ânimo e a coragem. Então é uma satisfação, agradeço à diretoria da casa, e aos irmãos que trabalham aqui por essa oportunidade. Outro dia eu estava ouvindo uma companheira que falava aqui, eu estava vendo pelo vídeo, ando bastante recolhida, até por conta dos meus compromissos pessoais e profissionais, e estava vendo ela falando da responsabilidade que é vir aqui falar, em qualquer circunstância, nós falarmos em nome da nossa doutrina, nós expressarmos os conhecimentos, os ensinamentos da nossa doutrina, é de grande responsabilidade. Nos tira da nossa zona de conforto, nos obriga a ser comedidos e nos remete a uma pesquisa e uma busca do que falar, como abordar determinada lição, porque cada lição ela abre um leque assim imenso. E aí o nosso coração, quando a gente permite que ele fale, ele acaba nos guiando, sempre intuídos pela espiritualidade. Eu penso que todos os oradores, eles têm que se abrir,
para o aprendizado, para o estudo, mas sobretudo para as emoções. Eu não consigo tocar ninguém se eu realmente não sentir aquilo que eu estou falando. Isso é um compromisso, né? Então eu espero que na manhã de hoje a gente se abra ao convite divino que Ele está nos fazendo. A lição de hoje é mais um convite, é mais uma oportunidade, né? A cada instante as nossas oportunidades se renovam, elas estão abertas, nos esperando. E às vezes a gente acha que essas oportunidades, elas representam algo enorme, grandioso, mas não. Elas estão no recesso do nosso lar, elas estão dentro das nossas casas espíritas, elas estão nos nossos trabalhos, elas estão nos nossos encontros com os desconhecidos nas ruas, elas estão com aqueles que batem a nossa porta. Esse é o convite, né? Que o nosso mestre renova de acordo com os ensinamentos do nosso Pai. A lição de hoje, ela é belíssima. Todas as lições são bonitas, né? Mas a de hoje, assim, vou ajustar um pouquinho aqui. Belíssima. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É a parábola do festim de núpcias, itens 1 e 2. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outros ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores, os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Está em São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. O item 2 é a explicação, né, dessa lição. E começa falando justamente a questão das parábolas. Que a gente sabe que os ensinamentos de Jesus, ao usar as parábolas, era para conseguir chegar e fazer se entender as suas mensagens, né? Era para que as suas mensagens pudessem ser entendidas por aqueles que viviam naquele período. Então a gente, quando reporta, né, ao momento em que Jesus passou pela Terra, eu penso muito na aridez existente naquele momento. Embora toda a espiritualidade tivesse preparado, né, durante milhares de anos essa vinda de Jesus, são momentos difíceis, né, de pessoas bastante rudes. Muitos eram ainda politeístas, acreditavam em vários deuses, né? O culto à matéria, então a gente entende que ela existe desde que o homem pisa na terra. Ela passa a ser algo que é apreciado pelo homem, né? Então Jesus vem dentro desse cenário, vem trazendo a boa nova, vem trazendo a lei do amor. Então nessa bodas de festim aqui, que a gente vê, bodas de núpcias que a gente vê, é esse grande convite para a festa celestial. É o momento da reflexão espiritual, é o momento de sabermos onde é que nós nos encontramos, como é que nós estamos, o que é que estamos fazendo, quais decisões estamos tomando.
E o que fazemos para que nós possamos participar desse banquete? O que estamos fazendo com esses convites que nos chegam, né? O rei é a figura de Deus. A túnica são os ensinamentos, essa vestimenta, esse vaso interno que nós espíritas estudamos e falamos. O vaso está cheio, mas ele está limpo, né? Está cheio de conhecimento, mas os sentimentos correspondem a todo esse conhecimento que eu tenho. As minhas ações refletem esse meu conhecimento, eu pratico de fato o que eu estou dizendo. Aí eu fui ler um pouquinho da história de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, que nasceu no século XIII, na Itália, berço da Igreja Católica, ele é um jovem inquieto, e um jovem de uma mediunidade extraordinária, um espírito elevado. Mas na sua mocidade, né, ele cede aos apelos materiais, às festas, às gastanças, ao mesmo tempo em que ele fica ouvindo um convite, vozes que ele não compreende. Isso lhe adoece o corpo. Numa conversa com a sua mãe no seu quarto, e ele fala para ela: escuto gemidos em toda parte, escuto gritos. Francisco de Assis, em uma caminhada, né, a cavalo, tem um encontro com um senhor que estava doente, leproso, e ele se sente tocado, uma força enorme dentro dele. Ele desce, conversa com esse senhor, lhe diz boas palavras e tem um impulso, pega as mãos desse homem e beija. Alguns autores, eles mostram como esse sendo um marco, né, em que o despertar de Francisco para a sua missão na Terra acontece. E a voz que ele ouve é uma voz amorosa que diz que ele está pronto para o banquete. Então eu gostei dessa história porque ela fala de novo do convite, né, a esse banquete, a banquete celestial, a esse exercício que a gente fala tanto, mas sente tanta resistência quando ele realmente nos toca, nos impulsiona, a gente dá uma freada. E Francisco se entrega e permite. Isso não significa que ele não teve as suas angústias, né? Um dos seus hábitos era se recolher. Ele se recolhia na natureza, ele se recolhia em cavernas, para que pudesse fazer a sua conexão no silêncio com a espiritualidade maior. Ele tinha encontro com Jesus. E Francisco, quando se recolhia, às vezes ele era tentado, porque a gente pensa que esses nossos grandes exemplos que passaram pela Terra, eles tinham total proteção e nada lhes acontecia. Eles estavam na condição de homens, de humanos, de matéria. E eles, como nós, também eram provocados. Certa vez Francisco ouviu alguém lhe dizendo: você tem certeza? Você tem certeza que você vai renunciar a tudo isso? Aos seus amigos, à sua família, a essa vida de felicidade, de comemoração? Essa fala me lembrou as nossas comemorações, o nosso sentido de felicidade. Ele está ligado a reuniões onde há fartura de comida e bebida, risadas altas, muita música, né? E aí Francisco fica deprimido. Ele, será mesmo que eu vou fazer isso? E o que ele faz? Ele se recolhe, entra em comunhão com a espiritualidade e recebe o apoio necessário. Como espírito elevadíssimo, né? Essa comunhão ela é muito mais intensa. Os canais realmente se abrem porque ele já vem se preparando nas suas várias existências para chegar a ser Francisco de Assis na Terra. Ele trabalhou por isso e ele veio com uma missão, diferente de nós que vem com tarefas para sanar compromissos, né? Porque estamos espiando ainda o que fizemos em vidas passadas. E aí Francisco ouve Jesus que lhe convida novamente e diz que ele está no caminho certo. E nós conhecemos a sua história, né? Ele se despe, literalmente, né? Até as suas roupas ele deixa para trás.
E é interessante que já depois de algum tempo, Francisco, na sua obra, né, divulgando bem o amor de Jesus, a caridade, ele reúne um grupo de pessoas que o seguem, alguns discípulos, e também de elevada mediunidade, espíritos que estão ali para fortalecer a sua obra e o apoiarem. E um deles, certo dia, vira para Francisco e se diz bastante desanimado, cansado, parece que não vê retorno do que está fazendo. Aí Francisco fala para ele: se recolhe, faça suas orações. E ele faz oração. E quando ele olha, ele percebe se aproximando dele um espírito com as vestes que pareciam de Jesus. E ele se sente envaidecido. Será que ele está vendo Jesus? Será que é Jesus que vem falar com ele? E aí a mensagem, né, do espírito que se aproxima é: eu não consegui convencer todo mundo. Você não vai conseguir, então não se aborreça. É assim mesmo, a luta é difícil. Você não vai conseguir convencer as pessoas. Eu passei por aqui e não tive esse êxito. E ele fica mais deprimido ainda. Ele fica arrasado. E na conversa com Francisco de Assis, Francisco olha para ele e diz: qual foi a sensação que ficou nesse encontro que você diz ter tido com Jesus? Aí ele fala que foi de tristeza, que foi de desesperança. Aí Francisco fala: não era Jesus. Quando Jesus está a milhares de quilômetros, o seu coração se enche de esperança. Um espírito de luz, traz paz, traz alegria. Parece que você vai explodir, você não se contém dentro do seu corpo, você se expande, né? Então ele nos alerta sobre o reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer as influências que estão perto de nós, reconhecer quais são as mensagens que nós estamos captando, né? A Terra é um planeta de expiação, muita dor, muito sofrimento, muita ajuda da espiritualidade, lançando sobre nós muita energia, né? Nos fortalecendo, nos intuindo positivamente. E nós vamos ter que aprender a filtrar essas mensagens. Lembrar disso. Um espírito bom nos inspira coisas boas. É aquele que diz quando a gente está caído: vai, você vai conseguir. Você não está sozinho. E a gente sente, né? Às vezes a gente está todo quebrado e você sente uma força: não, eu vou fazer, né? E é tudo que me resta, é fazer. Eu vou em frente, é tudo que me resta, ir em frente. É a espiritualidade nos empurrando. Aí, como a gente está no meio de muita dor e muito sofrimento, às vezes a gente se vê tão embotado pela matéria que a gente só escuta os gemidos e as dores. Muita dor, muito gemido em toda parte, né? Então o que a gente faz, e essas lições nos ajudam, é refletir sobre esses momentos, é refletir sobre essas causas que estão no nosso entorno. O livro que é Espiritismo, ele tem uma perguntinha lá, falando sobre a questão das pessoas que se encontram em situação de miséria, de penúria. E ele também nos dá uma sacudida e diz o seguinte: nem sempre quem está nessa situação é porque deve alguma coisa ou está espiando alguma coisa. Às vezes é um espírito que se lançou num propósito de avançar e abraçou uma tarefa de passar por situações de privação. E é isso que a gente observa, né? São pessoas que com muito pouco fazem demais, né? E o Livro dos Espíritos diz pra gente assim, eu não vou arriscar, mas acho que é a questão 914, que a ociosidade, a satisfação, a comodidade, o conforto, muitas vezes, né, nos dão um desgosto. A gente tem um desgosto na vida, não compreende.
A gente tem uma geração toda nesse mundo desgostosa e a gente não compreende por quê. A gente ainda fala, você tem tudo para ser feliz, né? O afastamento da fé, a falta de fé, está lá no livro dos Espíritos. Isso faz com que a gente sinta esse desgosto da vida. E aí as questões que são da vida, que vão nos acontecer, que são as perdas, as separações, né? Os altos e baixos, a gente não se sente preparado. E a gente às vezes cai, né? Cai feio. Esse cair significa esse afastamento desse convite, exercício da fé. Nós que somos espíritas, nós sabemos, nós estamos aqui ajustando as nossas vidas, né? A gente está no processo de aprendizado, de ajuste. Nessa caminhada, a gente vai se apoiando, se auxiliando. O Evangelho nos auxilia profundamente, os conhecimentos nos auxiliam profundamente, nos dão coragem, nos revigoram o ânimo. Nós estivemos na última conferência, que foi presencial, lá em Curitiba, em 2019, e, se não me engano, Alberto Almeida ele dizia o seguinte: gente, isso está só começando e nós vamos precisar cuidar uns dos outros, né? Uma casa como essa, que tem condições de abrir, ela está fazendo esse trabalho, cuidando uns dos outros. Nós estamos feridos materialmente, nós estamos feridos emocionalmente. São muitas partidas, muitas despedidas, são muitas questões duras, desemprego, muitas necessidades materiais. Por isso esse convite chega a nós a cada instante das nossas vidas, a cada instante. Por onde você anda é uma oportunidade. E para além, né, a nossa companheira fez a leitura ali das doações da bolsa cheia, né? A doação do amor é você parar e ouvir alguém. Nesse momento a gente não está podendo se abraçar, né? É uma pena. Mas você ouvir alguém, e são pessoas aleatórias que você nunca encontrou na sua vida. Elas olham para a gente, caminham até a gente e nos contam uma história. Estamos sempre apressados, estamos sempre atrasados, estamos sempre com um compromisso urgente e nós vamos embora. Ficou ali uma oportunidade no caminho, né? Dentro das nossas casas, Chico sempre dizia: o que é seu vai dar um jeito de chegar até você. A minha vida se desenhou de uma tal forma que eu não imaginava isso um ano atrás. E acredito que o mesmo aconteceu com vários de vocês que estão aqui. É um rearranjo. E aí a gente vai ter que tirar de dentro novas habilidades, novas capacidades, novas reflexões, novos aprendizados. No meu caso, só são possíveis baseada e apoiada na doutrina e na espiritualidade. Então são aprendizados únicos. E o que acontece, né? Agora eu vou voltar um pouquinho para Santo Agostinho. Se a gente fizer isso, qualquer fala, em qualquer momento, mais desinteressada e sincera, é algo extremamente prazeroso. É o caminho da felicidade, né? Às vezes no dia a dia a gente erra, mas quando a gente faz como Santo Agostinho nos ensinou, você chega lá no final do dia e fala: puxa, eu não devia ter feito isso. Peço ajuda, não quero errar dessa forma mais, quero modificar e amanhã vai ser diferente. Nesse minuto seguinte vai ser diferente. Isso é o caminho da felicidade. Isso nos dá uma paz que a gente já dorme melhor. Com tudo isso que está acontecendo, a gente já dorme melhor, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã de domingo, o que se abre para a gente é um convite. Ele está sendo, aberto, nos chamando para estarmos atentos. Esse convite está dentro das nossas casas, está do nosso lado, está nas ruas, está nas pessoas que não conhecemos, né? A necessidade material é muito grande, mas o apoio espiritual
que se descortina, ele se torna fundamental. Então a gente tem que estar preparado, né? As casas espíritas preparadas, a gente tem que se fortalecer e estar apto a recolher e acolher aquele que precisa de nós. O convite das bodas, a parábola do festim de núpcias, ele diz justamente isso. O que é que nós vamos fazer com esses chamamentos? Que vozes que nós vamos atender? Que vozes que nós vamos ouvir? O Espiritismo fala da caridade, que é esse amor desinteressado. Não precisa dar nada em troca. É o amor de pai para filho, de mãe para filho, né? Você quer o bem dele, mas ele não precisa ser bem sucedido e te encher de coisas materiais. Você quer que ele seja um homem de bem, uma pessoa boa dentro da sociedade, e não alguém que te dê coisas, né? Então, o sentido da materialidade, quando o convite chega, às vezes estamos presos às nossas rotinas e preocupados com as questões materiais. Nós vivemos num mundo de matéria. Nós lutamos para ter um determinado conforto e uma vida com tranquilidade. Mas nós não podemos ficar presos nessas bolsas cheias de dinheiro para entregar migalhas para os outros, né? Então eu entendo que essa reflexão é belíssima. É um dia maravilhoso, né? É um dia que se abre para uma nova oportunidade. E que a gente abra os nossos corações para aquilo que chega até nós e que nos convida a essa transformação, que é a transformação do amor desinteressado. Que assim seja. Com os nossos corações agradecidos por esta manhã de domingo, por esta abençoada casa, por esses irmãos acolhedores, nós vos agradecemos, Pai. Agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde, pela família, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso agasalho. Agradecemos por todos aqueles que nos cercam, pelo irmão difícil que nos coloca à prova, por tudo aquilo de bom que nos acontece e por tudo aquilo que nos educa. Rogamos, Pai, que uma fagulha da sua luz e do vosso amor chegue aos corações endurecidos, que nós podemos caminhar como a humanidade deve caminhar, de mãos dadas, seguir firme no caminho da luz. Pai de amor e bondade, que sejamos instrumento de paz, de amor, de boas palavras e de acolhimento. Que assim seja.